a medicina, fazer um check-up. Vamos fazer check-up. Toledo, os cursos de medicina estão passando por um check-up. Sim. E como você mesmo diz, o prognóstico não é nada bom. O diagnóstico é complicado e o prognóstico é pior ainda. Vamos ver o que vai acontecer, né? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, o governo criou um exame para avaliar os concluintes dos cursos de medicina pelo Brasil. É uma prova que teve uma grande aderência, quase 40 mil com alunos de último ano de medicina participaram da prova. Por quê? Porque eles fizeram junto com o exame de vagas de residência médica. Então, como os concluintes precisam fazer residência, foi um sucesso. Só que o resultado... Foi tão bem sucedido assim. Não foi nem um pouco tão bem sucedido. Porque o que aconteceu? Muitas faculdades, principalmente faculdades particulares que visam lucro e também faculdades municipais que escapam à fiscalização do MEC, porque são regidas por lei municipal de cada município, se saíram com nota 1 ou 2, numa escala que vai até 5. E nota 1 ou 2 significa que os concluintes, os alunos que estão terminando essas faculdades, não têm proficiência suficiente para exercer a medicina. Não vai impedi-los de exercer a medicina, mas é um sinal de alerta piscante muito preocupante. Imagina você, né? Claro. Vai ser atendida por um médico que não acertou menos de 60% das questões no exame, você vai ficar preocupado. Como é que chegamos nessa situação, Thaís? A gente vai ter que voltar lá para 2013, no governo Dilma, quando a chamada Lei dos Mais Médicos, né, que foi muito polêmica na época, estabeleceu que a abertura de novos cursos de medicina deveria ocorrer por chamamento público, baseado em critérios de necessidade regional, tinha falta mais médico aqui do que ali e tal, e capacidade da rede de saúde e avaliação técnica do MEC para ver se os cursos têm condições de operar. Isso vigiu durante 5 anos, até que no governo Temer, como tudo que aconteceu de ruim no Brasil começou lá, ele instituiu uma moratória para novos cursos e vagas de medicina, o que parecia, a princípio, até uma medida mais radical do que a Lei dos Mais Médicos. Você vai falar, mas então se acabou, né? Se não podia mais criar nada, isso era bom, né? Porque você evita que você crie cursos que não formam médicos mal formados. Só que, na verdade, isso daí foi uma jogada para criar as bases jurídicas para contestação na justiça. A partir dessa decisão do Temer, muitas empresas, muitas faculdades e até prefeituras entraram na justiça falando, não, isso daqui não pode, né? Eu preciso de uma faculdade aqui por isso, e ganharam em primeira instância. Várias decisões judiciais foram dadas favoráveis à abertura de novas faculdades e o governo não fez nada para rever isso. E continuou assim ao longo do governo do Bolsonaro também, uma judicialização em larguíssima escala. Aí o Lula ganha a eleição, no primeiro ano, lá em 2023, eles vão fazer um balanço, o MEC, né, o Ministério da Educação, vai fazer um balanço e descobre que mais ou menos 20 mil vagas de medicina haviam sido abertas através dessa litigância, né, dadas pela justiça, por ordem judicial. Aí eles falam, precisamos tomar uma atitude para mudar isso, né? Porque não pode ser a justiça em primeira instância, não vai definir a política educacional do país, nem vai saber das necessidades regionais, etc, etc. Fizeram um levantamento também dos processos que ainda não tinham sido julgados, mas estavam em tramitação. E encontraram 360 outros processos que davam mais dezenas de milhares de novas vagas que corriam o risco de serem criadas nessa base, sem nenhum critério técnico, apenas por decisão judicial. E aí, para evitar que isso se consolidasse, ou seja, na prática, a tal da moratória foi abriu geral, né? Para evitar que isso se agravasse, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação direta no Supremo Tribunal Federal para reafirmar a constitucionalidade da Lei dos Mais Médicos e conter essas autorizações pela via judicial.
E o ministro Gilmar Mendes foi o relator e deu um voto a favor da AGU, da União, portanto, sinalizando que o judiciário não podia substituir o executivo na autorização de cursos de medicina. Com isso, eles conseguiram conter a criação de novas vagas. Foram criadas por critérios técnicos menos de 5 mil vagas desde 2023, quando essa decisão foi implementada. E o MEC começou a redefinir os parâmetros e até que no final do ano passado estabeleceu esse critério. Bom, vamos criar um exame para avaliar os estudantes, para saber se eles estão efetivamente sendo bem informados para exercerem a medicina. Criaram esse novo exame, juntaram, chamado ENAMED, a sigla é essa, juntaram com o exame de residência para garantir que houvesse uma aderência grande, quase 100 mil inscritos, dos quais quase 40 mil eram alunos do último ano, e o resultado foi isso que eu falei. Uma grande quantidade, principalmente de faculdades privadas, que visam lucro, não é nem faculdade que tem uma mantenedora sem fins de lucro, não, são dessas que têm ação em bolsa de valores, que pertencem a grandes grupos econômicos, ou municipais, que aí atendem ao interesse do prefeito, da política local, tiveram um desempenho muito ruim, ficaram com nota 1 ou 2. E quando você tem nota 1 ou 2, você não sofre uma sanção imediata, mas você fica sob a fiscalização, as privadas no caso, né, do MEC, do Ministério da Educação, e podem sofrer sanções, limitação do número de vagas em novos vestibulares, proibir novos vestibulares e, no limite, até fechar o curso, se ela não se adequar num período de 2 anos e conseguir melhorar essa nota. Então, foi uma medida, digamos assim, de moralização desse ensino de medicina, porque, afinal de contas, uma coisa é você se formar em jornalismo e ter formação deficiente, outra coisa é você se formar médico e ter formação deficiente, né? Os efeitos sociais podem até ser equivalentes, mas os efeitos para quem está lá na frente do médico é palpável, né? Para a saúde dele. Então, isso foi o que aconteceu, e os alunos, tem até uma manchete do UOL nessa quinta-feira, uma análise dos dados mostrando que os alunos dessas faculdades é uma quantidade muito grande daqueles que não chegaram ao grau de proficiência, né? Então, o que é realmente muito preocupante. E aí, qual foi a reação das faculdades? Vamos nos adequar? Vamos tentar melhorar o curso? Não, vamos entrar na justiça proibindo a divulgação do resultado do exame. Claro. Né? Aí continua formando os médicos do mesmo jeito, mas ninguém fica sabendo. Quebra o termômetro que ninguém vai saber que está com febre, entendeu? Essa foi a solução que eles deram. Aí só que eles entraram na primeira instância, perderam, entraram na segunda instância, perderam também. Mas a batalha, Thaís, continua, porque a gente sabe que nessa área não são apenas as empresas que são grandes e por si só já têm um poder de fogo político alto. São deputados, são senadores, são prefeitos que ou têm interesse em que haja um curso de medicina na sua cidade, na sua região, ou eles próprios são donos dessas faculdades, né? Tem muito dono de faculdade que tem cadeira no Congresso. E as mensalidades são altíssimas, então a receita dessas faculdades também é alta. Exatamente, porque o curso de medicina é aquele que tem a mensalidade mais alta, porque não é só giz e saliva, né? Você precisa ter laboratório, a rigor deveria precisar de um hospital, nem sempre tem, mas enfim, você precisa gastar com infraestrutura e como a demanda é muito alta, pode se cobrar uma mensalidade mais alta que o mercado acaba atendendo. Agora, a curiosidade é que isso não está definido ainda, né? Essa história, essa novela vai continuar, as pressões vão continuar para tentar mudar. E uma das possibilidades, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, tem interesse em ele promover o curso de avaliação. Só que eu temo que se for o Conselho Federal de Medicina, aí o grau de proficiência vai cair ainda mais, porque a prova vai ser muito mais dura, porque, né? Para que nós queremos 40 mil concorrência aqui, né? Mas, enfim, essa foi o resultado do check-up dos cursos de medicina. Realmente. Uma parte grande não passou no check-up e o prognóstico para eles não é nada bom. Nem para nós, portanto. Muito bom, Toledo. Esse assunto está rendendo.